23 graus e 27 minutos norte é o Trópico de Câncer. Aí, agora, nós já temos duas regiões aqui, certo? Temos aqui duas regiões delimitadas pelo Equador. Agora, vamos cortar de novo a nossa querida amiga laranja, ou então maçã, seja lá o que for. Aqui, galera, nós cortamos aqui a parte de cima. Então, galera, você vê que minha linha hoje tá boa, viu? Minha linha hoje tá bem reta. Mas enfim, o que são essas outras duas regiões aqui? Esses dois outros círculos? Nós temos esse aqui, Círculo Polar Antártico e Círculo Polar Ártico, que são as outras duas faixas, né, duas latitudes que cortam a nossa Terra e definem regiões diferentes. E vamos saber qual é a latitude aqui? É a seguinte: 66 graus 33 minutos sul, e aqui em cima 66 graus 33 minutos norte. Essa aqui são o que? São as latitudes correspondentes que vão definir regiões na nossa Terra, que são formadas pela luz solar. A luz solar incidente no nosso planeta delineia essas regiões, beleza? Então nós temos o que? Temos o Equador, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Ártico e Círculo Polar Antártico. Gente, só vou falar uma curiosidade rápida sobre a Antártica, que o pessoal às vezes fica confundindo. O pessoal não sabe se aqui embaixo, essa parte daqui, o pessoal não sabe se é a Antártica ou a Antártida. Vamos esclarecer isso de uma vez por todas? Vamos embora. Galera, você deve lembrar que na nossa aula de navegação a gente fez o que? A gente dividiu a nossa terrinha no meio, certo? Dividiu a terrinha no meio, foi fazendo os meridianos, certo? E lembre-se que o que? Temos o meridiano e lá atrás, no outro lado da Terra, temos o que? Temos a complementação dele, nós temos o antimeridiano, certo? Isso foi uma coisa que a gente estudou na nossa aula de navegação. E quer dizer o quê? Quer dizer que um meridiano num hemisfério vai ter um antimeridiano correspondente no outro hemisfério, certo? A gente estudou isso em navegação. E a Antártica é basicamente isso. Por quê? Porque em cima nós temos o polo que? O Ártico, certo? No topo da Terra aqui, não é o Ártico, nós sabemos que aqui é o Ártico. Na latitude mais norte que nós conhecemos é o que? É o Polo Norte, ou seja, fica lá no Ártico. E se a gente sabe que a máxima latitude norte ela vai ter um correspondente no outro hemisfério, certo? Que é a mesma coisa do antimeridiano, só que a gente só está usando um hemisfério diferente. No meridiano a gente usa o hemisfério oriental e ocidental, certo? Leste e oeste, certo? Aqui a gente vai usar dois hemisférios diferentes também, hemisfério norte e hemisfério sul, hemisfério setentrional e hemisfério austral. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se em cima é o Ártico, se em cima é o Ártico, embaixo vai ser o que? O anti-ártico, beleza? Lembra que tem no plano aqui das longitudes, a gente tem um meridiano e complementando ele do outro lado tem o antimeridiano? Mesma coisa aqui, a gente tem no plano das latitudes, aqui no plano dos paralelos. Nós temos no hemisfério o Ártico, no outro hemisfério vai ser o antiártico, beleza? Então por isso que a Antártica vem desse nome, antiártico, porque é o oposto do Ártico, beleza? Então tem gente que chama Antártida, não tá errado, porque tanta gente falando ficou certo, mas o certo é Antártica, porque vem do antiártico, beleza? Aí o Guaraná e a cerveja pegaram depois, mas enfim, você falar que eu tô indo pra Antártica, tá certo também, não quer dizer que você tá indo visitar a cerveja, beleza? Mas então galera, por que eu disse isso? Porque agora a gente tem as nossas latitudes aqui, certo? Nós temos as nossas latitudes definidas aqui do Equador até os polos, certo? E agora a gente vai descobrir como que são chamadas essas regiões. A gente já sabe como elas estão divididas. Já sabe como é que elas estão divididas, agora vamos descobrir que regiões são essas, tá? Vamos começar aqui. O pessoal sempre fala que o Brasil, que está aqui entre o Trópico de Capricórnio e o Equador, lembrando que sempre ainda tem um pouquinho mais para baixo do Trópico de Capricórnio e ainda passa um pouquinho o Equador.
Então realmente o Brasil, ele está no meio aqui, certo? Ele passa do Equador e passa do Trópico de Capricórnio, por isso que ele tem várias regiões diferentes, com climas diferentes. E é verdade, enquanto lá em Porto Alegre tá um frio do caramba, lá no norte, em Belém, tá caindo uma chuva desgraçada, e no Natal tá fazendo um calor de 40 graus que todo nordestino gosta de ir pra praia, certo? Essas regiões aqui, entre os trópicos, essas duas regiões aqui, ó, delineadas pelo Equador, são chamadas de quê? São chamadas de regiões o quê? Regiões tropicais, tá vendo? São regiões tropicais. Entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, toda essa área aqui são denominadas regiões tropicais. Beleza? Gente, qual é a característica de uma região tropical? A região tropical é aquela que é uma região onde tem altas temperaturas, certo? Por quê? Porque é onde basicamente os raios solares incidem quase que perpendicularmente, então, ou seja, tem muito calor aqui nessa região. Os raios do sol são diretamente incidentes aqui, então é um calor do caramba. E qual que é a outra característica? Alta umidade. Por quê? Porque esse calor que incide aqui nessa região, como aquece demais o ar, aquece muito a superfície, tem muita evaporação d'água. Então isso faz que essa região seja o quê? Muito úmida e muito quente, certo? Eu vou escrever desse lado aqui que fica melhor de visualizar. Vocês estão vendo aqui? Essa aqui é a região tropical, muito úmida e muito quente. Por aquilo que eu disse, a incidência solar é muito grande, o que ocasiona muita evaporação d'água e então um clima muito úmido e muito quente. São as regiões tropicais. Também são regiões propensas às piores tempestades já conhecidas. Por quê? Porque lá no meio do oceano você tem muita água evaporada, e como você tem um volume muito grande de água evaporada, esse vapor d'água atinge altas altitudes que são muito frias, então esse vapor d'água vai condensar de uma forma muito grande, gerando nuvens de tempestade muito severas. Por isso que aqui no meio lá do mar, no meio do Oceano Atlântico principalmente, a gente tem aquelas tempestades gigantes. Por quê? Acontece por causa da alta umidade que chega nos níveis superiores da atmosfera devido ao quê? A incidência direta de raios solares. Mas isso eu vou falar mais na frente, sobre nuvem, sobre tempestade, de falar lá na frente, mas é só uma curiosidade. Mas então, galera, e seguindo aqui as nossas outras regiões, aqui em cima, que é correspondente aqui embaixo também, certo? São regiões correspondentes, por quê? Porque eles têm a mesma angulação, certo? O Trópico de Câncer corta nosso planeta em 23 graus e 27 minutos norte, o Trópico de Capricórnio vai 23 graus e 27 minutos sul, então eles têm a mesma angulação, eles têm a mesma distância do Equador, então eles possuem características semelhantes. E como é que são chamadas essas regiões? São as chamadas regiões temperadas. E qual é a característica das regiões temperadas? A característica é o que? É temperatura amena, temperaturas amenas e umidades médias. São as características dessa região. A gente já disse ali embaixo, então a gente repete aqui em cima. As regiões temperadas, galera, são o quê? São áreas em que o Sol não incide diretamente. Então, você tem um clima um pouco mais frio, obviamente que também tem os seus dias quentes, né, como toda a região, mas se você for fazer uma média, as temperaturas não são muito quentes, né, são temperaturas amenas e com isso tem menos evaporação d'água, então a umidade é média, né, então é um clima mais suave, né? Tem gente que acha melhor. Embora as temperaturas médias sejam amenas, essa região possui uma característica interessante, que é o quê? Ela possui uma grande amplitude térmica. O que quer dizer isso? Quer dizer que o quê? Que as temperaturas mínimas e máximas dessa região são muito diferentes. Quer dizer que, por exemplo, ela tem uma temperatura
temperatura máxima do ano é 35 graus. A temperatura mínima é 12, quer dizer que o gradiente térmico é muito grande, sabe? A diferença térmica, a variação térmica dos extremos, né, das maiores temperaturas para as menores é muito grande. Esse espaço é muito grande e é característico dessa região temperada, porque no trópico é sempre muito quente. A temperatura não varia muito, a temperatura máxima é 30 graus, a temperatura mínima é 23 graus. Não é muito grande. Agora, nas temperadas, o gradiente, a variação, a oscilação, a amplitude é muito grande da temperatura máxima para a temperatura mínima. Isso quer dizer que o quê? Que nessas regiões a gente pode ter um verão muito quente e um inverno muito frio, que é o caso, por exemplo, da nossa querida Floripa. O pessoal de Floripa aí, não sei se gosta desse clima, eu particularmente gosto de ter um verão quente pra caramba e um inverno frio de rachar. Tanto que nesse último inverno aí quase chegou a nevar lá perto de Floripa, quase nevou. Mas enfim, não foi na cidade, foi lá na serra, mas enfim. E o que eu quero dizer com isso? Quer dizer que você já vê que só pelo aquele fator da Terra receber diferentes incidências solares, você vê que isso cria regiões diferentes da Terra. E por enquanto já sabemos as regiões temperadas e as tropicais. Agora vamos para as últimas regiões aqui. Galera, essas últimas regiões eu não preciso nem falar, né? Não, preciso porque eu vou falar porque é importante vocês saberem, mas acredito que vocês já saibam. Galera, são regiões polares. Qual que é a característica das regiões polares? Todo mundo sabe, né, galera? Temperaturas baixíssimas, temperaturas baixas, umidade baixa também. Por quê? É muito frio lá, é muito frio. Como é muito frio, a água evapora menos, então a umidade é muito baixa nessas regiões polares. E a temperatura também é baixa, por quê? Porque os raios solares aqui, eles quase que tangenciam essa região terrestre. Você vê que ela começa a partir do quê? A partir de 66 graus, tanto para sul quanto para norte, que essas regiões começam. Então quer dizer que os raios solares são pouco incidentes e eles incidem em ângulo. Eles não incidem perpendicularmente como no trópico. Eles incidem tangenciando quase aqui a Terra, nessas altas latitudes. Então quer dizer que o quê? Que além da Terra absorver essa luz solar, essa radiação solar que vai esquentar ela reflete. Esse raio de luz ele bate aqui e escapa, ele tangencia a Terra. Então a Terra não absorve esse calor emitido pelo Sol. Por isso que é uma região fria pra caramba. Um lugar muito frio e com a umidade muito baixa. Então galera, a gente já dividiu aqui. Vou deixar aqui bem dividido aqui para vocês entenderem aqui, Regiões tropicais, regiões temperadas e regiões polares. São as regiões aqui da Terra, aqui, temperadas, polares. Polar, temperada, tropical, temperada, polar. Galera, é só para vocês não esquecerem mais, tem muita gente que confunde tropicada com temperada, é só você lembrar tropicada. Tropicada! Tem muita gente que confunde tropicais com temperadas. Para você não entender, lembra do quê? Lembra do trote, certo? Lembra do trote. Trote. Você vai passar um trote para alguém? O que você faz? Você passa um trote. Quer dizer que o quê? Quer dizer que as regiões tropicais vêm antes das temperadas. Por quê? Você não fala tetro, você fala trote. Vou passar um trote para alguém. Então você vai passar uma tropical temperada. Quer dizer que a tropical, em relação aqui aos polos, a tropical vem antes da temperada, certo? Então lembra, trote. Você vai passar um trote. Tropical, temperada. Então você nunca mais vai esquecer qual que é a ordem
das regiões da Terra, certo? Polar, temperada, tropical, temperada, polar, beleza? Mas então, galera, nós já falamos sobre os conceitos básicos e agora nós sabemos como é que a Terra se divide as regiões da Terra, certo? E o porquê disso. Mas agora vamos tratar o básico da meteorologia, que é a atmosfera. O que é a atmosfera, gente? Nós sabemos que a atmosfera é uma faixa gasosa que envolve o nosso planeta, certo? E é nela que estão contidos diversos elementos, conforme já foi dito na aula de teoria de voo. Se você não lembra, eu sugiro que você reveja o vídeo. Esse aqui é o link, clica nesse link que vai te levar diretamente para a parte da aula de teoria de voo que eu disse da composição da atmosfera. Mas vamos seguir aqui. A gente sabe que basicamente é oxigênio e nitrogênio e tem outros gases, certo? Mas é importante vamos tratar sobre a atmosfera, não para saber sobre a dinâmica dela em relação ao voo. Vamos descobrir o que é a atmosfera. E a gente sabe que a atmosfera é uma camada de gases que envolve o planeta Terra e que nela existem diversos elementos que são importantes para a vida humana, certo? Entre eles o oxigênio, que é a base, a briga, né, a vida humana, que gira em torno dele, né? Sem oxigênio você não respira e você morre. Então quer dizer que o quê? Quer dizer que a atmosfera ela é responsável por abranger e proteger a vida. Tanto que o mesmo elemento, o oxigênio, que se você adicionar mais uma molécula ao gás oxigênio, que é o O2, se você transformar ele em O3, ele se transforma em gás ozônio, que é o que? O ozônio é responsável por nos proteger da radiação ultravioleta proveniente do Sol. Então se você vê o oxigênio é a coisa mais importante para a vida humana, certo? E é na atmosfera que ele se localiza. Então isso quer dizer que a atmosfera é a grande protetora da vida na Terra, certo? Porque além de abrigar o elemento fundamental para a vida, que é o oxigênio, ela também filtra os raios ultravioletas e também filtra a radiação terrestre, e é pela atmosfera, pelo atrito que é criado na atmosfera quando qualquer tipo de asteroide, de meteoroide ou qualquer outra partícula que venha do universo venha nos atingir, é filtrada na nossa atmosfera. A atmosfera serve como um filtro, não só de radiação, mas também como partículas provenientes do espaço. Partículas pequenas, é óbvio, se vier um meteoro do tamanho de Júpiter, não tem nada que a atmosfera possa fazer para nos salvar. Mas e se for uma coisinha pequena, uma pedrinha, até um meteoro mesmo, eles vão ser o quê? Só pelo atrito, o arrasto criado, pela colisão dessa partícula com as moléculas de oxigênio, de nitrogênio, de CO2, seja lá qual for o gás, só o atrito, né, a porrada que ela vai estar dando nessas moléculas vai gerar um calor absurdo que vai queimar essa partícula que estiver querendo invadir nosso planeta, sem a gente querer, certo? Então quer dizer que o quê? A atmosfera, ela abriga a vida e a protege. Então, por favor, gente, cuide bem da nossa atmosfera, porque ela salva a gente todo dia sem a gente saber. Sem falar que também é na atmosfera que acontece o quê? A difusão da luz solar. Nós falamos isso lá na aula de teoria de voo, quando a gente dividiu a atmosfera, certo? Nós dividimos lá como é caracterizada a atmosfera, nós falamos das altitudes, certo? A gente falou de troposfera, a gente falou de estratosfera, falamos de ionosfera, falamos de exosfera. E a gente sabe que é o quê? Que lá na nossa querida amiga ionosfera que começa o quê? A difusão da luz solar. Nós sabemos que é lá na nossa amiga estratosfera que começa o quê? O início da difusão solar, certo? Mas enfim, o que eu quero dizer com isso? Quer dizer que lá nessa camada que começa o quê? Que o espectro da luz começa a ser o quê? Refletido para o nosso olho, certo? A gente tem uma camada e está vindo um monte de raio solar. A princípio brancos, certo? O que são brancos? Brancos é a mistura de todas as cores. Se a gente pegar o espectro da luz e misturar todas as cores, vai resultar em branco. Se a gente não tiver nenhuma cor, a gente tem o preto, que é a ausência de cor basicamente. Mas enfim, isso é assunto de design. O que o piloto tem que saber disso? Tem que saber que o quê? Que a atmosfera, ela está muito relacionada na filtragem de partículas, mas ela também reflete muita coisa. E essa reflexão, existe um nome que é importante você saber para a sua prova da ANAC. O que é reflexão, gente? Reflexão é você ter alguma coisa incidente
alguma coisa reflete em uma superfície, em algum lugar, e ela entra num lugar e sai por outro, certo? Sem destoar, ou seja, sem se perder nesse caminho. Esse é o exemplo do espelho. Você olha no espelho, é o quê? A luz que está saindo de você vai refletir no espelho e voltar para você. E é importante vocês saberem o conceito de quê? De albedo. É importante vocês saberem uma coisa. Existe uma taxa que é uma taxa de relação de luz incidente com luz refletida. Essa é a taxa, a gente tem que saber. É importante para a aviação. Chama taxa de albedo. É o que, GT? Taxa de Alberto? Não, gente, não é taxa de Alberto. Taxa de albedo. O que é taxa de albedo? É relação entre luz refletida e luz incidente. É importante a gente saber isso por quê? Porque o albedo ele varia muito com a superfície em questão. Por exemplo, se a gente for analisar o topo de uma montanha que acabou de nevar, tem uma taxa de albedo muito alta. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você for ver uma imagem de um morro cheio de neve em cima, você vai ver que em cima da montanha parece que tem uma luz em cima da montanha. E se tiver aquele céu azul atrás, você vai ver que parece que o topo da montanha está brilhando. Por quê? Porque o albedo é muito grande da neve, aquela neve recém-caída, aquela neve ainda fofa, não é aquela que está se transformando em gelo que é ótima para escorregar, não. É aquela neve fofa. Tem uma taxa de albedo elevadíssima, quase 100%, chega, se eu não me engano, 80% ou 90% o albedo da neve recém-caída. Então por isso que se você olhar para uma montanha, se tiver ainda mais um céu azul no fundo, você vai ver que tem muita reflexão, aquele branco chega a doer no seu olho. Por quê? Porque está refletindo quase que diretamente a luz solar para o seu olho. Em compensação, existem outros que têm uma taxa de albedo baixa, que é o quê? No caso da água, por exemplo, um oceano, se você observar um oceano, ele tem uma taxa de reflexão muito baixa. Se eu não me engano, chega a 4% a taxa de albedo do oceano. Por que isso? Porque a água, ela absorve a luz, ela não tem uma taxa de reflexão boa. Lembra que a taxa de albedo é o quê? Luz refletida sobre luz incidente. Então quer dizer que o quê? A luz incidente não se reflete na água quase. É só um pouquinho, 4% do total de luz incidente na água vai ser refletida. Então quer dizer que o quê? Que o oceano ele absorve muita luz, ele absorve muito espectro de luz, certo? Isso faz o quê? Faz com que a luz incidente dele seja muito maior e a luz refletida seja quase nenhuma. E o que isso tem a ver? Isso tem a ver com a nossa matéria pelo seguinte, gente. Lembra que a gente falou das regiões? As regiões estão basicamente relacionadas a isso. Quer dizer que o quê? Que as regiões polares, que tem muita neve, elas refletem muita luz solar, certo? Então se aquela neve que caiu nos polos, elas vão refletir a luz solar. E se elas refletem a luz solar, significa o quê? Que eu disse antes. Quer dizer que ela não absorve a luz. E com a luz, que mais que você tem? Você tem energia. Você tem energia térmica, certo? Então quer dizer que a não absorção dessa luz se implica na não absorção de calor. Então quer dizer que reflete a luz solar, reflete a radiação. Então quer dizer que o quê? Quer dizer que é uma região que reflete calor. Então ela não absorve calor. Faz o quê? Torna essa região muito fria. Porque o calor que está indo para lá chega, pum, bate e vai embora. Então quer dizer que ela não absorve calor. Quer dizer que ela reflete. Porque o albedo nos polos é muito elevado. Porque o albedo nos polos é muito elevado. Quer dizer que o quê? A taxa de reflexão é muito grande. Então, tanto para a luz, quanto para a radiação solar, quanto para calor proveniente do Sol. Beleza? Deu para entender por que as regiões polares são frias? Por quê? Porque elas refletem a luz solar, que já é incidente em ângulos elevados. Então quer dizer que quase não chega calor nas regiões polares. Por isso que elas são muito frias e por isso que o Equador, que tem uma incidência perpendicular, e você vê que na região equatorial existe muito continente, né? Existe muita continentalidade, e essa continentalidade possui, principalmente dependendo se for uma selva, se for uma cidade, elas possuem um albedo muito baixo. Quer dizer que o quê?
que a taxa de luz incidente sobre a reflexiva é muito baixa. Quer dizer que o quê? Quer dizer que quase não reflete luz. A luz incidente é quase toda absorvida. Por isso, essa região absorve tanto luz quanto o quê? Quanto calor, quanto radiação. Radiação térmica, certo? Então por isso que a luz refletida é muito baixa, o albedo é muito baixo, então quer dizer que ela absorve muito calor, as regiões tropicais, beleza? Por isso que é muito quente nas tropicais. E a temperada é uma média entre a polar e a tropical. Então você tem um pouco dos dois, né? Mais ou menos uma média dos dois, beleza? E você deve estar me perguntando por isso. Por que eu falei sobre isso? Porque isso cai na ANAQ, gente. A ANAQ pergunta direto o que é albedo, vai perguntar qual é a relação do albedo com as regiões polares, por que é frio na região polar, e você tem que saber o conceito de albedo. Não é de Alberto, é de albedo, beleza, pessoal? Galera, infelizmente nosso horário está chegando ao final, mas eu ainda posso falar de um assunto que vai ser tema da nossa aula 02, que hoje foi basicamente o quê? Conceitos básicos de meteorologia e regiões terrestres e albedo, certo? E eu vou ter que terminar essa aula de hoje, infelizmente nosso horário está meio apertado, eu vou ter que encerrar essa aula daqui a pouco, eu só vou dar uma introdução para a nossa próxima aula, beleza? Galera, na nossa próxima aula nós vamos falar sobre o quê? Sobre a atmosfera padrão. Aí você vai me falar, mas GT, eu já aprendi isso em teoria de voo. Tá bom, você aprendeu o básico de atmosfera padrão. Na aula de teoria de voo eu falei o quê? Eu falei sobre a atmosfera padrão para você saber o que ela é. E a partir disso, você vai aprender conceitos de teoria de voo na atmosfera padrão. Só que eu vou falar de atmosfera padrão na próxima aula para a gente saber conceitos de atmosfera padrão para a meteorologia. Ou seja, ela se divide em duas partes. O que a gente vai utilizar em teoria de voo e o que a gente vai utilizar para a meteorologia. Então por isso eu vou falar o básico sobre a TM padrão, beleza? Que é o quê? TISA, que é o quê? Temperatura ISA é igual a 15 graus Celsius, que é o quê? Só para lembrar, 11 dias.